E aí galera do canal Marcador de Texto. Não, eu não fiquei maluco. É só uma vontade minha que eu tinha de ter olhos azuis. E aí, ficou legal? Combinou? Não? Então deixa eu tirar, né? Você pode estar se perguntando o que faria uma pessoa, né, a querer comprar ou ter olhos azuis. Seria para se encaixar no padrão de beleza? Bom, essa e outras respostas você pode encontrar no livro O Olho Mais Azul, de Toni Morrison. Bom galera, esse livro foi um livro muito difícil de resenhar, é um livro que possui muitas camadas, então se você tentar ler com muita pressa, você não consegue absorver todas elas. Eu tive que ler com um pouco de calma, foi um livro um pouco cansativo, ele é um livro pesado, não é um livro muito fácil, a linguagem é muito rica, porém a narrativa é um pouco complexa. Ele tem um mesmo tom do início ao fim, um tom de drama. Então não é aquele livro que vai crescendo a história e você vai sentindo a história aquecer, a história pegar fogo, não. Realmente já começa num soco e vai assim no mesmo tom até o final. A autora, ela utiliza muitos recursos visuais e muitos recursos de escrita para fazer entender todo o seu pensamento. Ela por vezes escreve os parágrafos sem sílabas, sem espaço, sem nada, para dar a entender um grau de certa loucura, um grau de certo delírio dos personagens. Bom, a Toni Morrison, que é essa mulher de 87 anos, ela veio de uma família muito simples e ela sempre tentou colocar o negro em evidência. Os Estados Unidos vivia uma segregação racial muito forte, então a Toni Morrison queria colocar um lugar de destaque a esses negros, para que eles pudessem ser ouvidos, para que as pessoas que fossem alcançadas por esse livro pudessem se sentir representadas, que pudessem se sentir que foram lembradas por alguém, pois a mídia, o cinema da época, tudo retratava a beleza do homem branco, o eurocentrismo ainda era muito forte. Então aqueles traços europeus, brancos, cabelos loiros, olhos claros, eram muito fortes no cinema e esse era o padrão de beleza da época. E a Toni Morrison queria mudar tudo isso. She was now Toni, not Chloe, and Morrison after a man she'd married and divorced. She was working in publishing. It was her form of activism. I thought, I'm not out in the streets marching, I'm not giving speeches, etc. It's a very active time. So I thought, well, I want the voices documented. I don't want them distorted by this columnist or this political. I want them to say what they say. Este é um livro bem pesado que trata temas como o ódio, o racismo, o abuso sexual e psicológico também. E muitas das vezes a resposta para essas questões não está muito presente no texto. A intenção da autora era que você trouxesse o seu conhecimento de mundo e você, leitor, trouxesse a resposta e a compreensão para essas questões. O livro traz como principal a história de Thecla. É uma menina que foi rejeitada pelos seus pais, pela sociedade, pelos amigos, pela cidade toda. Ela era uma menina sem voz na vida e no livro ela também tem pouquíssimas falas, foram 5, 6, eram muito. E toda essa rejeição e toda essa influência do cinema fez com que Thecla acreditasse que ter olhos azuis seria a solução para a sua vida. Ela se tornaria humana, as pessoas começariam a vê-la como uma pessoa bonita e tratariam ela bem. A autora utiliza a palavra mel para retratar a forma doce que as pessoas tratavam as outras meninas e a Thecla ficava só observando. Com toda essa massificação do cinema americano da época, a Thecla era apaixonada pela atriz, uma atriz mirim na época, chamada Shirley Temple.
A Shirley Temple era uma menininha de cachelos dourados e olhos azuis. I hated Shirley Temple, not because she was cute, but because she danced with Bojangles, who was my friend, my uncle, my daddy, and who ought to have been soft-shoeing it and chuckling with me. Instead, he was enjoying, sharing, giving a lovely dance thing with one of those little white girls whose socks never slid down under their heels. I destroyed white baby dolls. But the dismembering of dolls was not the true horror. The truly horrifying thing was the transference of the same impulses to little white girls. Então a Pecla e sua mãe, elas sofrem muito com essa influência do cinema. A mãe sofria pelas mulheres da década de 30 que tinham um padrão de cabelos lisos, cabelos arrumados, magras, e ela não era nada disso. A Pecla sofre tanto, e no começo do livro a gente já começa com a história dela, de abuso do pai dela, e ela está esperando um filho do próprio pai. Por vezes o livro é tão cruel com a Pecla, e você está ali tão penetrado na história, que você quer arrancar a Pecla daquela situação. Ela retrata uma história muito cruel de racismo, de abuso, de tristeza. É um livro forte, é um livro que você quer ter até um respiro depois de lê-lo, sabe? Você quase que fica com uma ressaca literária, sabe? Eu me senti assim, eu me senti meio maluco assim depois de ter lido ele. A forma de organização da Toni Morrison desse livro foi algo que até ela se arrependeu um pouco depois, pois ela começa certos capítulos com uma série de adjetivos de uma pessoa aleatória. Aleatória no começo, porque você não sabe quem é. Então ela vai contando uma história que não se encaixa com o capítulo anterior, então você fica meio confuso, você tem que estar bem atento para estar entendendo, porque senão você começa a embananar tudo. E uma dessas histórias é o pai da Pecla. Então ela começa falando do pai da Pecla quando ele era criança, que ele já foi abandonado pelos pais, ele foi criado por uma tia. Ele sofreu todo tipo de violência que você pode imaginar. Ele foi abandonado e quando ele estava grande, que ele resolveu ir atrás do pai dele, o pai dele o rejeitou. O interessante e difícil ao mesmo tempo que é esse tipo de narrativa da Toni Morrison é que ela apenas não joga o fato ali dele ter abusado da filha e você criar toda aquela raiva, você ficar com ódio do Charlie, né, que é o nome do pai dela. A Toni Morrison, ela quer te colocar dentro da história, te contextualizar de forma rica. Não que isso vá apagar ou diminuir a culpa do Charlie de ter abusado da própria filha, mas faz com que você compreenda melhor o mundo dessa pessoa, o que ele sofreu, o que pode ter levado ele a ter feito isso. Eu acredito que muitos problemas e mazelas que a gente vê em certas pessoas, muitas das vezes a gente coloca uma posição de julgar, por que ela fez aquilo? E a gente não consegue compreender o background, né, o passado daquela pessoa ali e o que fez ela cometer esse tipo de ato. Muitos dos problemas que a gente vive hoje é um problema de sociedade, não é um problema só da pessoa, o cara ele é um abusador, o cara é um ladrão. Isso é um problema nosso, um problema de desigualdade, uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, uma coisa que a gente sempre tem que brigar para que isso desapareça, tentar resolver com todas as nossas forças. Mais tarde a Toni Morrison também fala um pouco do relacionamento do pai da Pecla com a mãe da Pecla. Também tem um capítulo só da mãe da Pecla e você vê que é um relacionamento muito abusivo. O pai da Pecla tem um relacionamento quase que destrutivo com a mãe da Pecla. E a mãe da Pecla é submissa, ela aceita aquilo tudo, por conta disso ela também tem um relacionamento muito frio com a filha e é bem complicado. O livro teve esse boom de vendas no ano 2000, quando a Oprah Winfrey ela indicou esse livro num quadro do programa dela. Mas antes, esse livro ele não conseguiu ter esse sucesso todo, porque ele foi, desde seu início, massacrado pela escola e pela sociedade americana. Ele foi acusado de ter linguagem sexual, linguagem abusiva, e ele não conseguiu entrar nas escolas americanas. Então ele foi um livro considerado não apropriado para adolescentes por conter cenas pornográficas, e ele foi contestado em mais de 10 cidades americanas. A literatura é assim, não é mesmo? Ela questiona os padrões da sociedade e denuncia as mazelas políticas. Então a minha pergunta para você é:
o livro é realmente pornográfico ou é a denúncia de forma clara que incomoda as pessoas. Isso mostra o poder que a literatura tem, não é mesmo? De incomodar, de fazer a gente refletir. Literatura não veio só para a gente nos trazer prazer e nos divertir, não. A literatura está aí, para abrir nossas mentes, para que nós consigamos ver além dos nossos limites, além das nossas barreiras. E eu desafio você que está me assistindo, você leitor, a ler um livro que você não esteja acostumado com o tema. Quem sou eu para dizer de preconceito racial? Talvez preconceito de sexualidade eu tenha algo a acrescentar, mas preconceito racial, como vocês podem ver, eu sou branco e não faço ideia do que as pessoas negras sofrem com isso. Mas a gente consegue ter uma ideia, a gente consegue sensibilizar com um livro desse. Esse livro foi impactante, um livro de 200 e poucas páginas, consegui trazer um assunto tão complexo e com uma riqueza de detalhes, uma coisa que você fica impressionado, você fica se questionando como o mundo é, como o mundo pode ser cruel com certas pessoas. Esse livro veio para mim na caixinha da Tag. Se você não sabe o que é Tag, tem um vídeo aqui no canal explicando, mas basicamente é um clube de assinatura. Ele foi o meu primeiro livro, minha primeira experiência da Tag. Se você quiser ver um pouco mais do que mais vem na caixa, o link vai ficar aqui no vídeo. E eu quero te deixar com um pouquinho de curiosidade e ler um pedacinho do livro aqui, que foi uma frase muito bacana para demonstrar um pouquinho dessa linguagem que eu falei da Toni Morrison. O amor nunca é melhor que o amante. Quem é mau ama com maldade. O violento ama com violência. O fraco ama com fraqueza, gente estúpida ama com estupidez, e o amor de um homem livre nunca é seguro. Bom, e você? Você ama de que maneira? Fica aí a questão para você. Obrigado por assistir esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e também se inscreva nas minhas outras redes sociais, no Instagram e no Facebook, no marcador de texto. Lá você vai encontrar minhas resenhas em texto e algumas novidades também. Então, obrigado novamente e te vejo num próximo vídeo. Tchau, tchau.